nosso site traz uma reportagem da Folha, ainda nesse aspecto, ainda nesse assunto, que a PF deixou em aberto a participação de 4 suspeitos no caso Marielle, reportagem do Ítalo Nogueira e da Bruna Fante. A PF deixou em aberto o envolvimento de 4 suspeitos no relatório final sobre o homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os nomes foram citados na delação do ex-PM Rony Lessa, mas a polícia considera que não houve elementos de corroboração suficiente para o indiciamento deles. Entre os suspeitos estão 2 envolvidos na disponibilização e ocultação da arma do crime, segundo a colaboração premiada de Lessa, apontado como executor do homicídio, e um suposto infiltrado por Domingos Brazão no PSOL também. A PF realizou prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, do irmão dele, Domingos, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, a suspeita de eles terem encomendado a morte da vereadora. A gente já tem falado aqui do delegado Rivaldo Barbosa, também foi detido por, segundo a polícia, ter auxiliado no planejamento do crime e na obstrução da investigação. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse no domingo que a corporação encerrou as investigações sobre os mandantes e intermediários envolvidos no crime. No relatório final, a PF reconhece a necessidade de mais investigações em relação a outras pessoas mencionadas por Lessa na delação. Ou seja, acabou, mas não acabou, né, Couto? A investigação segue, continua. Perfeito, Diego. Ao contrário do que o ministro Lewandowski falou na entrevista no domingo, não acabou a investigação. Pelo contrário, a meu ver, é só a ponta do iceberg que apareceu até agora. A partir desse relatório da Polícia Federal, muitos outros inquéritos podem ser abertos para, de uma vez por todas, estabelecer as ligações entre a política do Rio de Janeiro, em que atuam muitos desses deputados hoje que adiaram a decisão do Chiquinho, né? A política, a milícia, a polícia, está tudo misturado. No Rio de Janeiro, hoje, ninguém sabe mais quem é polícia e quem é bandido, quem é milícia e quem é ladrão, né? Então, eu acho que o ministro Gilmar Mendes falou uma coisa certa: se abriu uma janela, uma grande oportunidade para, de uma vez por todas, entrar nessa história da milícia no Rio de Janeiro. Tem no resto do país também, mas no Rio é um escândalo, um absurdo essa ligação com a política, né? Nós vimos isso desde aquele filme Tropa de Elite 1 e 2, né? Então, não dá para falar que acabou a investigação. Essa investigação não vai acabar tão cedo. E tem que ir fundo. Por exemplo, quem era o interventor federal no Rio de Janeiro na época do crime da Marielle? O ministro Braga Neto. Ele não foi ouvido ainda. Ele deve ter muita coisa para contar, né? Foi ele que indicou o secretário de Segurança, que indicou o Rivaldo Barbosa, o delegado que planejou o crime, né? Por que eles não são ouvidos também? Eu não sei, pelo que eu li até agora, eles não foram ouvidos. Por que o Braga Neto? E tantos outros, tem um monte de gente, tem dezenas de nomes ali citados que não foram indiciados ainda porque não há provas, não pode corroborar a delação. Mas é um ponto de partida para passar o Rio a limpo, para pegar toda a bandidagem que tem na polícia, na milícia e na política. É É isso isso que eu aí. penso. É isso aí, né, Thales? A gente está acompanhando a ponta do iceberg, a ponta que, se puxar, vai vir muita coisa. E aí não estou falando mais do caso Marielle, mas estou falando realmente dessas relações promíscuas, né, entre o crime e o poder no Rio de Janeiro. Perfeito. Pois é, Diego, o Cocho falou do filme Tropa de Elite. Eu vou citar um outro filme que é da minha época, que marcou muito a minha geração e marcou a geração do Cocho também, que se chama Sérpico. Sérpico era um policial, era uma história policial ocorrida em Nova York. E a Nova York era a polícia de Nova York completamente corrupta, a polícia impossível de se ver uma solução para a situação de criminalidade em Nova York, com aquela polícia do jeito que estava, completamente envolvida com a máfia, com o tráfico, com um monte de coisas, com uma política muito parecida uma polícia muito parecida com a polícia do Rio de Janeiro, atualmente. Aí eu fui ver o filme Sérpico, é de 1974. A verdade é que Nova York continuou assim até mais ou menos
a época daquela do Rudolf Giuliani, que fez aquela tolerância zero. Isso daí foi em 1994. Levou 20 anos, desde aquela época que Nova York era completamente dominada, a polícia completamente corrupta, dominada pelo crime, até a Nova York de hoje, que é uma Nova York muito menos violenta, muito, onde a polícia está muito mais sabendo lidar com o mundo democrático, etc. E tal. Então, o Rio de Janeiro vai ter que passar, vai levar pelo menos uns 20 anos para mudar o Rio de Janeiro. Agora, se nesse tempo, até mudar, houver, de fato, tolerância zero com a bandidagem, com a polícia bandida, a polícia do Rio de Janeiro, essa delegacia de homicídio, essa polícia bandida, isso aí tem que haver tolerância zero com eles. Essa gente toda tem que ser mandada para fora da polícia, caçada, presa, e terminar com isso. Isso aí tem que botar um ponto final. Se não colocar, o Rio de Janeiro vai continuar assim por muito mais do que 20 anos. Carlos, isso só vai acontecer se os políticos, né, que agora pegaram dois deles lá, a família Brazão, deixarem de indicar delegados e comandantes de batalhões no Rio de Janeiro. Isso, É aí claro, claro. que é feita a junção da fome com a vontade de comer. É eles que nomeiam. O secretário de Segurança atual no Rio foi nomeado por esse pessoal. Não foi o governador que escolheu, foi a Assembleia que indicou. Sabe? Então, mas eu acho que o caso Marielle pode ser o começo de uma grande mudança. Sabe? E isso passa pelas eleições também, para que não mandem de volta para a Assembleia e para a Câmara esse tipo de gente que se aproveita da política para fazer bandidagem. É isso Pois aí. é, você vê o Rio de Janeiro tinha Eduardo Cunha, família Brazão, Quaquá, essa gente toda que é o fim do mundo. E isso Então, aí há misturado com a anos. polícia, com o narcotráfico, com todo mundo. É um horror. Né? Chefes, né, chefes da polícia e tudo mais, e essas pessoas que teoricamente combatem o crime, né, e muitas vezes se elegem com o discurso de que vão combater a criminalidade, que vão combater duramente, e é só jogo de cena, né? Na real, a gente está vendo o que na prática isso traz, principalmente no Rio de Janeiro, né, onde tudo está entranhado, o poder público, inclusive com pessoas eleitas, e o crime organizado, tudo ali junto e misturado. A gente vai continuar. Mas não se iluda, Diego. Oi. Não se iluda. Isso também está. Isso está no país inteiro. E em São Paulo também está muito imbricada a polícia com a política e com a bandidagem. Perfeito. Diego, só uma informação de um fato bom que aconteceu hoje, dentro disso que o Thales falou, que as coisas podem mudar a partir de agora. Houve uma reunião hoje do Tribunal Regional Eleitoral com procuradores públicos no Rio para fazer uma operação pente fino nas candidaturas da próxima eleição, agora para vereador e prefeito, que é onde começa, né, essa ligação perigosa aí. E isso já está, a partir de hoje, eles estão trabalhando nisso, para impedir a candidatura de muitos que vêm da milícia, que são eleitos pela milícia, né? Mapear isso e impedir que eles sejam candidatos. Isso é um ponto de partida. No país inteiro, eu hoje estava conversando com um político do Ceará, as cidades do interior do Ceará estão dominadas. Boa parte esse pessoal do Comando Vermelho, da Rocinha, uma parte deles são famílias do Ceará, de lá, que estão lá, e lá eles têm uma relação com a bandidagem do Rio de Janeiro. O interior do país está elegendo vereadores bandidos, estão se candidatando em vários lugares, em várias cidadezinhas. Então está uma coisa dominada, que se o país não se concentrar, olha, temos que acabar com isso, passar um pente fino. Rio de Janeiro é fundamental para começar esse pente fino. São Paulo, outro. E começar o pente fino. Perfeito, gente.